E aí, beleza? Aqui é o Lucas. Você conhece a Cleópatra? Muito provavelmente você já ouviu falar dela, mas não deve estar por dentro de alguns detalhes. Nesse vídeo eu vou te apresentar um pouco sobre essa personagem histórica. Cleópatra VII, conhecida simplesmente como Cleópatra, é uma das figuras mais fascinantes e influentes da história do Antigo Egito. Nascida em 69 a.C. em Alexandria, ela governou o Egito como a última faraó da dinastia Ptolomaica. Mas onde fica exatamente o Egito? No norte da África, fazendo fronteira com Líbia e Sudão. Aposto que você se surpreendeu com os países que fazem fronteira com o Egito. Sem contar que ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Você deve imaginar que a Cleópatra é uma mulher especial. E está certo, porque ela foi fundamental na política do seu tempo e viveu uns romances históricos com alguns figurões de Roma, Júlio César e Marco Antônio. Não pense que eles eram poligâmicos, pelo amor de Deus. A relação aconteceu uma de cada vez, cada uma no seu tempo. Primeiro Júlio César e depois o Marco Antônio. Qual a origem da Cleópatra? Para descobrirmos isso, vamos ter que explorar a linhagem dela, mergulhando na história da dinastia Ptolomaica e a conexão entre o Egito e a Macedônia. Vamos fazer uma viagem. Voltemos nos dias da dinastia Ptolomaica. A dinastia foi fundada por Ptolomeu I, um general macedônio. Ele era um dos generais de Alexandre o Grande. Nessa história só tem gente famosa. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., Ptolomeu I se estabeleceu no Egito e fundou uma nova dinastia, dando origem ao primeiro faraó ptolomaico. Ptolomeu I, o fundador da dinastia. Ele era filho de Lagos, um nobre macedônio, e a sua mãe era Arsínoe, uma mulher de origem incerta. Através dessa linhagem, Cleópatra tinha uma ligação direta com a Macedônia, região essa que fica localizada na Grécia. Uma característica marcante da dinastia ptolomaica era o seu forte flerte com a cultura grega. Os faraós ptolomaicos adotaram a língua grega como a língua oficial da corte. Eles se apresentaram como governantes helenizados, alguns traços gregos isso. Essa adoção da cultura e tradições gregas influenciou a identidade da dinastia e de quem estava ali envolto dela, incluindo a própria Cleópatra. Isso não é roteiro de novela ou série que envolve dragões. Podem ficar tranquilos, na dinastia ptolomaica, o casamento entre irmãos era uma prática comum, uma tentativa de manter ali a linhagem real pura. Cleópatra casou-se com seu próprio irmão. Essa prática reforçava a ideia de uma linhagem divina e reforçava a posição de Cleópatra como uma faraó. Em 51 a.C., após a morte do pai Ptolomeu XII, o trono do Egito foi passado para Cleópatra. Ela tinha na época apenas 18 aninhos. O que você estava fazendo com 18 anos? Eu mesmo estava sendo reprovado na prova do Detran. E ela era coroada. Em minha defesa, era prova prática. Mas nem tudo são flores. Ela dividiu o trono com seu irmão, de 10 anos, Ptolomeu XIII, com quem se casou. Como dei spoiler anteriormente, teve uma guerra de tronos, ou de pirâmides, entenda como quiser. Cleópatra e Ptolomeu XIII foram coroados como corregentes após a morte do seu pai, Ptolomeu XII Aulete. Na teoria, eles deveriam governar juntos, compartilhando o poder e a responsabilidade. Só que na prática as coisas mudaram. A relação entre os dois irmãos rapidamente foi pro brejo, incluindo ambição pessoal, influência de conselheiros e assim uma busca individual pelo controle absoluto do trono. Os desentendimentos entre Cleópatra e seu irmão foram agravados ali por intervenções de poderes externos, mais precisamente Roma. Durante esse período, o Império Romano estava cada vez mais envolvido nos assuntos egípcios. Assim, tanto Cleópatra quanto Ptolomeu XIII buscavam o apoio e a proteção de líderes romanos influentes para garantir ali a sua posição no trono. Essa intervenção externa aumentou as tensões entre os dois irmãos e criou uma competição ainda maior pelo poder. Então, quem tem boca vai a Roma, né? Eu não podia perder essa piada. Cleópatra estabeleceu uma relação íntima com Júlio César, tornando-se sua amante e aliada política. Agora ela tinha um aliado forte, e a rivalidade entre Cleópatra e Ptolomeu XIII atingiu seu ponto culminante em 48 a.C., quando uma guerra civil eclodiu no Egito. Cleópatra e César conseguiram a vitória e Ptolomeu XIII acabou morrendo durante a batalha. Após a morte do irmão, Cleópatra consolidou seu poder e tornou-se a única governante do Egito. Para ter mais emoção, César foi assassinado em 44 a.C. Cleópatra deveria se casar com o seu outro irmão, Ptolomeu XIV, que também foi
que arrasta para cima, em uma forma de defender a sucessão de seu filho para não dar margem pro azar. Ela foi lá e assassinou também a sua irmã, Assínoe. Essa disputa política parece ser comum nos dias antigos. Agora entendo de onde saem tantas ideias para a Casa dos Dragões. Antes de falar sobre os romances de Cleópatra, não se esqueçam de se inscrever para não perderem outras curiosidades e ajudem o canal aí deixando um likezão, galera. Como deve imaginar, ela era humana e viveu alguns romances. Cleópatra é frequentemente associada à história de amores épicos e romances lendários. Seu envolvimento com líderes políticos romanos como Júlio César e Marco Antônio tornou-se um símbolo de paixão e intriga. O relacionamento de Cleópatra com o Júlio César é um dos mais famosos da história. A história conta que Cleópatra seduziu o poderoso líder romano durante sua visita ao Egito. Seu caso de amor teve um impacto significativo tanto na política do Egito quanto em Roma. Embora não houvesse portais de fofoca ali naquela época, é inegável que a aliança entre Cleópatra e César ajudou a consolidar seu poder no Egito e a influenciar as relações entre as duas nações. Após a morte de César, Cleópatra voltou seus olhos para outro líder romano, Marco Antônio. Seu romance com Marco Antônio é considerado um dos mais apaixonados e turbulentos da história. Os dois líderes se envolveram em um relacionamento tumultuado que teve um impacto significativo nas lutas pelo poder entre Roma e o Egito. O amor de Cleópatra por Marco Antônio levou a se envolver diretamente ali nas questões políticas romanas, o que acabou levando à sua queda e à sua morte, ambos em 30 a.C. Após a morte de Cleópatra, suas histórias e romances foram romantizados e mitificados. A imagem de uma rainha sedutora, irresistível, foi perpetuada na literatura, teatro e arte ao longo dos séculos. Shakespeare imortalizou Cleópatra como uma figura de beleza, charme e poder. Independente da natureza exata de seus relacionamentos, não há dúvida de que os romances de Cleópatra tiveram um impacto significativo na história. Suas alianças com líderes romanos ajudaram a manter seu poder no Egito e influenciaram o equilíbrio do poder entre Roma e o Egito. Sua história culminou em uma morte trágica que marcou o fim de uma era e o colapso da dinastia Ptolomaica. Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Átio em 31 a.C., as forças romanas lideradas por Otaviano, futuro imperador Augusto, estabeleceram o controle sobre o Egito. Cleópatra e Marco Antônio se refugiaram em Alexandria, onde enfrentaram a realidade da situação. Consciente de que a derrota era inevitável e temendo ser levada como prisioneira a Roma, Cleópatra procurou uma maneira de garantir sua própria sobrevivência e a de seus filhos. Ela decidiu se encontrar com Otaviano, na esperança de negociar uma solução pacífica. No entanto, o encontro resultou em desentendimentos e suspeitas mútuas. Após o encontro com Otaviano, Cleópatra recebeu a notícia de que Marco Antônio havia cometido suicídio, acreditando erroneamente que ela havia morrido. Devastada pela perda de seu amante e aliado, Cleópatra mergulhou em profunda tristeza e desespero. Com o destino do Egito e a sua própria vida em jogo, Cleópatra decidiu que a morte era a única opção restante. Ela escolheu o suicídio como forma de escapar da humilhação de ser levada como prisioneira e preservar a sua posição como rainha. Segundo relatos, ela se deixou picar por uma serpente venenosa conhecida como áspide. A morte de Cleópatra marcou o fim da dinastia Ptolomaica e o domínio grego no Egito. Com ela também chegou ao fim a independência do Egito como uma nação soberana. A incorporação do Egito ao Império Romano após a morte de Cleópatra teve um impacto duradouro na história e na cultura da região. Parece que o domínio romano-bizantino durou de 30 anos antes de Cristo até 639 d.C., quase 7 séculos. Lembrando que o descobrimento do Brasil tem nem 6 séculos. A morte de Cleópatra elevou sua figura à imortalidade e tornou-se parte integrante de sua mitologia. Sua escolha de morrer por sua própria vontade, em vez de ser subjugada, é vista como um ato de coragem. Seu suicídio simbolizou a resistência. Algumas das produções mais famosas são essas: o filme de Cleópatra de 1963, épico cinematográfico, é um dos mais famosos, Retratos de Cleópatra, estrelado por Elizabeth Taylor. Outra obra muito famosa é nada mais nada menos do que a peça Antônio e Cleópatra de 1606, escrita por William Shakespeare. Recentemente, a Netflix anunciou a série de Cleópatra, então quem ficou curioso
provavelmente vai dar uma conferida aí nessa nova série. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder outras curiosidades. Se você tiver alguma especial, podem deixar nos comentários. Vai ser legal. Até a próxima e tchau.